Amém, amados. Podem sentar, amados, amém? Podem tomar os seus lugares. Aleluia, glória a Deus. Hoje, como meu pai falou, o culto vai ser um pouquinho diferente, né? Glória a Deus. A proposta do culto hoje é nós fazermos aqui um ensino bíblico. Então não vai ser uma pregação, vai ser mais um ensino mesmo, sobre esse tema tão importante para aquilo que é o culto ao Senhor. Glória a Deus. É o evento mais importante na vida de um crente, né? É cultuar ao seu Deus, é prestar culto ao Deus que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E vamos então discorrer pela Escritura para entendermos pela Escritura o que é o culto a Deus, como deve ser o culto a Deus, como deve ser o nosso culto ao Senhor, quais elementos devem haver no nosso culto, não é isso? E esse tema é um tema muito importante para a igreja, né, como eu já falei. Eu estou aqui com temor e tremor para falar sobre ele. E a minha oração é que Deus me capacite para que eu possa transmitir à igreja do Senhor esse tema tão importante. Então, orem por mim aí para que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e me capacite para que a gente possa tratar sobre esse assunto. Amém? Amados, abram comigo as suas Bíblias em Atos 2. Pode falar. Atos 2, 37. A Nina vai ser a minha copilota aqui. Vai passando os slides. Atos 2, 37. Amém? Enquanto os irmãos acham, eu estava pensando aqui uma coisa sobre o louvor que foi cantado aqui agora há pouco, né? O impressionante amor de Deus. E a gente se pega pensando, né? Como pode um pastor deixar 99 ovelhas no aprisco para buscar apenas uma, né? A gente acha um absurdo um pastor que faz isso com 99 ovelhas, né? Até que a gente é a ovelha perdida. E aí muda de figura, né? Quando a gente é a ovelha perdida, a gente fala, agora eu entendi porque o pastor tem esse carinho conosco, né? Amados, Atos 2, 37. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Amados, essa passagem maravilhosa que nós acabamos de ler, Aleluia. ela aconteceu depois do dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é aquilo que nós chamamos da inauguração da igreja. Os apóstolos e demais discípulos reunidos no cenáculo
depois da ascensão de Cristo aos céus, aguardando do Pai o cumprimento da promessa do envio do Espírito Santo. Estavam todos reunidos, unidos e orando no mesmo lugar. Então veio aquele som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, foram batizados com o Espírito Santo. A gente conhece muito bem, né, que ali que a nossa história começou, ali que a história da igreja se iniciou. E logo na sequência, então, Pedro, o apóstolo Pedro, ele faz aquilo que para mim é a pregação mais linda que existiu na história da igreja. Atos 2, Pedro então se levanta com ousadia, cheio do Espírito Santo, e prega a palavra de Deus com tamanho poder e ousadia que 3.000 pessoas pedem para se converter. A pregação foi tão poderosa que os pecadores fizeram apelo: como farei para ser salvo? Me fala que essa palavra tocou em mim. Então 3.000 almas se convertem ao Senhor, e ali então temos início a igreja de Cristo. Ali então começa a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é a igreja do Senhor Jesus, a igreja que nós fazemos parte hoje, essa igreja que se reuniu aqui, uma parte dela vai se reúne aqui, nesse lugar. Essa igreja que começou lá em Atos 2, ela começou com uma forma, ela começou de uma maneira. E se você perguntar para mim, qual deve ser a forma da igreja? Como deve ser uma igreja? O que deve ter em uma igreja? O que uma igreja tem que fazer para ser igreja? Se você perguntar, me diga na Escritura como deve ser a igreja de Deus, eu vou te ler Atos 2, 42. A igreja é um lugar onde todos perseveram na doutrina dos apóstolos, todos estão em comunhão no partir do pão, todos perseveram em oração, onde em cada alma há o temor de Deus, onde se realizam prodígios e sinais, onde todos aqueles que creem estão juntos e têm tudo em comum. É uma igreja onde ninguém tem necessidade, é uma igreja onde diariamente se persevera unidos e unânimes no templo, nós estamos aqui, no partir do pão de casa em casa, na comunhão, né, que nós temos com os irmãos. É um lugar onde todos tomam com singeleza e alegria suas refeições. É um lugar onde todos louvam a Deus e contam com a simpatia do povo. E é um lugar onde dia a dia o Senhor acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Essa é a descrição do que deve ser uma igreja. Então, se alguém um dia perguntar para você como deve ser uma igreja, tá fácil. Atos 2, 42. Você tem uma definição de como deve ser uma igreja. E essa igreja que tem esse formato, que deve ter esse formato, ela se reúne no templo, nas casas, com alegria, em orações, com um propósito. Qual é o propósito da reunião dos santos? É cultuar a Deus. É o culto ao Senhor. E aqui que nós entramos, então, para o nosso ensinamento dessa noite. O culto a Deus. Pode falar mais um pouquinho, por favor? Deixa eu só pegar meu esposo, que ficou ali na sua mesa. Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Essa aqui é a memória externa, viu, irmãos? Quando a gente fica velho, a gente escreve o que a gente vai falar para a gente não esquecer, tá? Essa aqui é a memória externa. Então, amados, o culto ao Senhor. E como o culto a Deus ele começou, como ele foi instituído e como ele deve ser. Para a gente entender o que é o culto a Deus hoje, a gente tem que dar alguns passinhos para trás e entender como o culto começou ao longo da Escritura. E o primeiro lugar que nós vemos ali uma adoração a Deus sendo feita depois da queda é com Caim e Abel. Gênesis 4, do 3 ao 7.
Eu quero que os irmãos leiam comigo Gênesis 4. Como vai ser um estudo, amados, a gente vai ler bastantes versículos aqui, tá? Os irmãos vão sair daqui afiados na palavra. Já são, né? Vão sair ainda mais afiados na palavra, amém? Gênesis 4, do 3 ao 7. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus. Aconteceu que no final de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhes disse o Senhor: por que andas irado e por que se descaiu o teu semblante? Se procedeste bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, amados, na teologia, a gente tem um termo que a gente usa, que é o proto-evangelho, né, pai? Que é a primeira vez que o evangelho é citado na Escritura, Gênesis 3,15, né? Que é a semente da mulher, que é Cristo, que irá esmagar a cabeça da serpente, né? Então eu vou tomar aqui uma liberdade para chamar aqui do proto-culto. O que a gente acabou de ler aqui é o primeiro modelo de culto a Deus que nós temos na Escritura. É onde Abel e Caim trouxeram ao Senhor, cada um, a sua oferta, né? Para entregar ao Senhor. E a oferta de Abel ela foi aceita e a de Caim não foi aceita. E por que a de Caim não foi aceita? A gente acabou de ler, porque Caim procedia mal perante o Senhor. Então Deus falou aqui: Caim, a sua oferta não foi aceita porque você procede mal perante mim. Se você proceder bem perante mim, Caim, a sua oferta por acaso não seria aceita? Claro que seria. Então a pergunta por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim é porque Caim procedia mal perante o Senhor. E aqui a gente entende as primeiras lições que a gente pode tirar dessa passagem. Primeiro, nós vamos entregar a Deus o culto que nós já preparamos. Nós estamos aqui reunidos esta noite para entregar a Deus o culto que nós preparamos na semana inteira. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ontem e finalmente hoje, dia do culto ao Senhor, nós vemos a igreja para entregar tudo que a gente preparou ao Senhor perante o altar. E aqui a primeira pergunta: o que você veio entregar a Deus hoje? O que eu vim entregar a Deus hoje? Eu vim entregar a minha semana a Deus aqui hoje, como culto a Ele, a minha vida a Ele. Como é que foi minha semana? Como é que foi meu dia? Como é que foi na casa? Como é que foi na escola? Como é que foi na faculdade? Como é que foi no trabalho? Como é que foi, né, por onde eu passei? Aquelas reuniões que eu fiz com os meus amigos, como é que foi? Eu fui no restaurante ontem almoçar com a minha família, como é que eu me comportei lá? Né? Eu encontrei um amigo na rua ontem que não é crente, como é que eu me comportei com esse amigo? O que eu falei com ele? Tudo isso eu vou entregar a Deus aqui. E a pergunta é: que culto nós estamos entregando a Deus aqui? Porque perceba que Caim trouxe para Deus aquilo que ele já tinha preparado. E Deus não aceitou a oferta de Caim, porque ele procedia mal perante o Senhor. Então o primeiro ensinamento aqui é que o culto é aquilo que eu trago a Deus. Eu venho aqui entregar o meu culto a Deus. E aí a gente tem que pensar muito bem o que eu faço durante a semana na minha casa, com a minha família, com meus amigos, no meu trabalho, na escola, na faculdade. O que eu faço com a minha vida, será que Deus vai receber? Será que se eu pegar a minha semana inteira e colocar aqui no altar, Deus vai receber? Ou Ele vai falar: você não procedeu bem para mim? Então percebam que o nosso culto, amados, ele começa a ser
de nós entrarmos na igreja. Antes de você colocar o pé ali na porta ali, ó, o seu culto já está pronto. Você vem aqui só entregar ele. Entendem isso? Entendem que o culto é a extensão daquilo que eu faço na minha vida, em todos os lugares por onde eu ando. Então, eu faço uma reflexão, né? Como é que está o seu culto hoje? Será que o seu culto é um culto que o Senhor vai se agradar? É um culto que Ele vai falar, olha amigo, esse culto seu aí está mais para cá do que para Abel. Se o seu culto essa noite é um culto que Deus vai se agradar, se é um culto de Abel, amém. Entregue ao Senhor e cultue. Agora, se é um culto de Caim, dá tempo ainda, tá? Fique tranquilo. Abaixa a cabecinha aí e fala, Senhor, esse culto aqui, né, não dá para entregar ao Senhor, né? Me ajuda para no próximo domingo eu vou entregar no culto ao Senhor aqui, que te agrade, né? Então, se o seu culto não é um culto a Deus que possa ser apresentado a Ele de forma sincera, né? De forma... Já começa agora, fala, Senhor, eu vou começar agora meu culto domingo que vem. Já começa agora já o seu culto, seu apresentado no próximo domingo, amém? Pode pular mais um, por favor. Então, amados, indo pela Escritura, né? Partindo da Escritura, pelo primeiro culto de Abel, né? E de Caim. O de Abel foi aceito, o de Caim não, vimos o porquê. E agora nós temos o culto antes da lei mosaica. Então a gente tem a ideia, geralmente, que o culto ele foi regulamentado por Deus na lei mosaica, né? Deuteronômio, né? 12 ali, etc. Quando ele estava prometida, mas não é isso. Muito antes disso, já havia um culto a Deus, mesmo que não escrito na lei, mesmo que não regulamentado, né? Por Moisés, mas já havia culto a Deus. E um dos cultos mais interessantes que eu vejo a Deus na antiga aliança, antes da lei mosaica, é o culto de Abraão. Abra comigo a Bíblia aí, Gênesis 14. Parece que não leio bastante Bíblia hoje, né, Marcos? Então, já afiados aí já, né? Mas o bom é que o crente gosta de Bíblia, né? Então, tudo tranquilo, né? Então, Gênesis 14, 18. Diz assim a palavra de Deus, até o 20. Todo mundo achou? Gênesis 14, 18 até o 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo. Amados, veja só que interessante. No culto de Abraão, que ele fez a Deus, ele apresentou a Deus o espólio de guerra. Ele tinha acabado de conquistar uma guerra, Abraão, né? Abraão tinha um exército pessoal, né, de 300 e poucos homens. Pensa numa coisa pessoal, né? Pensa num homem poderoso, era Abraão, né? O homem tinha um exército pessoal, já pensou, Wellington? Você com o exército pessoal seu? Abraão tinha um exército pessoal dele, 300 e poucos homens. Você queria um desse, Wellington, para você? Quem não queria, né? E Abraão usa o seu exército pessoal que ele tinha para guerrear contra Sodoma, e ele vence a guerra, né? E ele pega então o espólio da guerra, não é isso que a gente aprende na palavra de Deus? Gênesis 12, 12, 13, 14, né? Ele pega então o espólio de guerra, e então ele se encontra com quem? Com Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E o que Abraão faz com Melquisedeque? Ele entrega a Melquisedeque o dízimo do espólio da guerra que ele tinha acabado de ganhar. Por que ele faz isso, amados? Porque ele entrega ao Senhor uma parte daquilo que ele tinha conquistado. Porque o culto a Deus é você entregar a Deus a sua vida. E entregar a sua vida
Também entregar a Deus uma parte daquilo que você conquista com a sua vida. Perceba que Abraão não teve a menor dúvida. Quando ele se encontra com Melquisedeque, ele então pega o espólio de guerra todo, pega a 10ª parte e entrega a Melquisedeque, como agradecimento a Deus por aquilo que Deus permitiu que ele conquistasse. Então, o culto ao Senhor deve nos trazer gratidão, porque Deus, ele te deu tudo o que você tem. Nada que você tem não veio de Deus. Você tem um bom emprego? Amém. Deus abençoe você, que você prospere. E não se esqueça de Deus que te deu. Você tem uma casa? Deus abençoe a sua casa. E não esqueça que foi Ele que te deu. Você tem um carro? Deus abençoe o seu carro. E não esqueça que foi Ele que te deu. Você comprou um relógio bonito? Deus abençoe o seu relógio. E não esqueça que foi Ele que te deu. Você colocou uma camisa nova ali, né? Bonitinha, engomadinha. Amém. Deus abençoe você por isso, mas não esqueça que foi Ele que te deu. E a forma que nós, biblicamente, temos de agradecer a Deus por aquilo que Ele nos dá, é retribuir ao Senhor os nossos bens. Isso é parte do culto a Deus. Então, quando eu entrego meu dízimo ao Senhor, eu pego 10% da minha vida inteira e entrego ao altar de Deus como agradecimento por aquilo que Ele me deu. Então percebam que não é dinheiro que está em conta aqui. Não é só dinheiro que está sendo colocado em jogo no dízimo. É um agradecimento pelo que eu conquistei. Pelo esforço que Deus permitiu que eu tivesse. Pela inteligência que Deus me deu para conquistar as coisas. Pela saúde que Ele me deu para trabalhar. Pelo emprego que Ele permitiu que eu tivesse. Então você separa uma parte disso tudo. Pensa que o seu dízimo ao Senhor é uma parte do seu levantar cedo, é uma parte do ônibus, né? O ônibus que você pega cheio, é uma parte do almoço que você teve, é uma parte, né, do trabalho que você teve. Tudo que você fez para conseguir um salário no mês, acordar cedo, ralar, trabalhar, suar, ouvir desaforo do chefe, não é isso? Tudo que você fez, todo o seu esforço, e todo trabalhador sabe o quanto é difícil ganhar seu dinheiro, né? O quanto é suado o dinheiro do trabalhador. Tudo o que você faz para conseguir esse dinheiro seu suado, você pega uma parte dele e entrega ao Senhor, como agradecimento por tudo o que Ele te deu. E isso é parte do culto ao Senhor. Lembra que eu falei que você tem que trazer para Ele a sua vida aqui, entregar a Deus? Sua vida também passa pelo seu dinheiro, né? Então você entrega ao Senhor também uma parte daquilo que Deus te deu. Isso aqui, amados, nos mostra algumas coisas. Primeiro, que nós devemos entregar a Deus tudo aquilo que Ele nos deu. E quando eu contribuo com o culto, e a contribuição é uma parte do culto importante aqui. E quando eu faço isso, eu coloco no altar de Deus uma parte do culto que Ele me deu. Segundo, que o ofício sacerdotal, ele é anterior à lei de Moisés. Então, o sacerdote era o responsável, né, por entregar o culto das pessoas ao Senhor, né, na antiga aliança, tá, amados? Por enquanto, aqui é tudo do Novo Testamento, é tudo Antigo Testamento, tá? A gente já vai chegar no Novo daqui a pouquinho. E isso já acontecia lá na época de Abraão, já tinha Melquisedeque. Então Deus, desde aquela época, já era um Deus que era cultuado pelo seu povo. Como eu falei, o culto a Deus é uma das partes mais importantes, se não a mais importante, da vida cristã. É você cultuar, é você entregar a Deus, no altar de Deus, toda a sua vida, aquilo que você é. Amém? Pode falar mais um, por favor. E aí, chegamos em Deuteronômio 12. 12:5. Vamos ler juntos aí, amados. Deuteronômio 12:5.
Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Aqui, nesse capítulo, Deuteronômio 12, é que nós vemos então o culto a Deus sendo normalizado por Deus. Deus está normatizando, vou usar essa palavra aqui, na conta de uma melhor. Formalizando também. Regulamentando. O que mais, amados? Me ajudem aí. Mas é isso aí. Deus está regulamentando o culto a Deus. Não é isso? Ele está dizendo como o culto deve ser. Então Deus, vocês conhecem a história, né? Abraão então tem lá Isaac, Jacó tem 12 filhos. Os filhos dele entram no Egito, viram escravos do Egito, quando José morre, por causa desses 30 anos, saem do Egito e vão para a terra prometida. E por que Deus tirou o povo do Egito? O povo de Israel estava escravo por 430 anos. E para que Deus levantou Moisés para tirar o povo de lá? Para quê? Prestar culto. Êxodo 5:3. Lembra-me aí. Quem achar pode ler. Deixa eu agitar um pouco vocês. Eles estão muito quietinhos. Deixa eu mexer um pouco com vocês aí. Deixa o Antônio ler com essa voz imponente dele. Glória a Deus. Lembra, já que você pegou a Bíblia? 5:3. 5:3, Antônio. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixai-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então percebam que a primeira ordem de Deus foi deixar o povo de Israel ir para que eles prestem cultos no deserto, Lembra também Gênesis 7:16. Desculpa, Êxodo 7:16. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que ele sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Êxodo 9:1. Vamos lá. Mais dois capítulos. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixai ir o meu povo, para que ele sirva. E agora 9:13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te para amanhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixai ir o meu povo, para que me sirva. Amados, a gente poderia ler aqui Êxodo inteiro, mas não vamos fazer isso não, Eu vou poupar a voz do Antônio, Mas vocês percebam que toda a vez que Deus manda Moisés falar com o Faraó, ele fala: Faraó, deixa meu povo ir para que ele me preste culto. Deixa meu povo ir para que ele me sirva. Deixa meu povo ir para que ele me cultue no deserto. Faraó, deixa meu povo prestar culto. Percebam isso? O quanto o culto a Deus é importante para Deus? O quanto que cultuar a Deus é importante para o Senhor Deus? O povo estava no deserto, estava no Egito, escravo, e Faraó então impediu o povo de cultuar a Deus. Deus levanta Moisés, fala: Moisés, vai até Faraó e manda Faraó libertar meu povo para que ele saia daí onde ele está e me preste culto. Mas o povo de Deus presta culto a Deus. O povo de Deus se reúne para prestar o culto ao Senhor. E Deus, ele tem tanto compromisso com o nosso culto, que ele levantou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, para que o povo saísse de lá e lhe prestasse culto.
isso? E aí o povo sai do Egito, então, né? Vai para o deserto. E a primeira coisa que Deus faz no deserto é instituir o culto a Ele. Aleluia. Depois de falar com o faraó durante 10 vezes, né? Deixa aí meu povo, vai prestar culto. É claro que a primeira coisa que vai acontecer é o culto, né, amados? E aí Deus então reúne Moisés e fala: Moisés, eu vou te dar toda a instrução de como deve ser o culto que o povo irá prestar para mim. E o culto que o povo irá prestar a mim deve ser exatamente como eu falar. E aqui, amados, o culto a Deus que nós prestamos a Deus deve ser exatamente como Deus falou que deve ser. Glória a Deus. Se você quer prestar um culto a Deus que não é como Ele quer, Ele não vai receber esse culto. Como não recebeu o culto de Caim. Por que Deus não recebeu o culto de Caim? Porque Caim procedia mal com o Senhor e prestou ao Senhor um culto que Deus não queria receber. Nosso Deus é um Deus zeloso. E quer receber um culto como Ele falou deve ser. E como o culto era na antiga aliança, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, como esse culto era? Pode falar mais um pouquinho, por favor. Mais um. Não, peraí, eu acho que eu não coloquei eles lá. Então, vamos abrir só um pouco. Acho que eu pulei, mas eu vou falar para vocês como é que era o culto a Deus. Ele tinha alguns elementos ali. O primeiro elemento, o holocausto. Então tinha que ser um novilho, sem defeitos, sem máculas, sem manchas, que era apresentado a Deus, e o sacerdote pegava aquele animal, né? Aquele bezerro, né? Ou aquele cordeiro, aquele novilho, sem mancha, sem defeito, e ele sacrificava no altar de Deus, aspergia o sangue, não é isso? Depois ele queimava a carne no altar, limpava as cinzas do altar. O sacerdote então entrava na presença de Deus e apresentava a Deus, né, aquele cordeiro como propiciação pelos pecados do povo, e Deus então descia a sua glória no meio da tenda, né, e se manifestava em sinal de que aquele culto estava sendo recebido por Ele. Então o culto que Deus recebe é um culto onde há a glória de Deus, um sinal de que o culto que nós prestamos foi recebido pelo Senhor, é que nós podemos sentir a glória dele no meio de nós. Além disso, tinha o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, né? E a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no meio do povo, não é isso? Dentro da arca tinha ali os mandamentos, a vara de Moisés e o maná. A vara de Arão, né? Desculpa. E o maná. E em cima da Arca da Aliança tinha a pia da propiciação. Tinha a pia do expiatório ali, né? Da expiação. A pia da expiação, me perdoe que eu troquei aqui. Nessa pia da expiação era derramado o sangue do cordeiro que estava sendo imolado, né? Em favor dos ofertantes. Então, vocês percebam que tinha a arca que era a santidade de Deus ali representada. A presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. E logo acima da arca tinha um sangue, né, que carregava simbolicamente o pecado do povo, sendo aspergido na pia. E para que o sangue que tinha o pecado do povo não contaminasse a Arca da Aliança, que era pura e representava a presença de Deus, tinha o propiciatório, que era a tampa da arca, e ela fazia uma separação entre os pecados que estavam sendo simbolicamente, né, propiciados pelo sangue derramado, e a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E eu quero que vocês guardem muito bem essa informação. O propiciatório era a tampa da arca, e ele que possibilitava que a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, não fosse contaminada com os pecados que estavam simbolicamente sendo propiciados no sangue derramado ali na propiciação. Lembre-se bem disso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Além disso, tinha as guardas pacíficas,
que o povo de Israel trazia ao Senhor, que eram ofertas de bolos, né, assados e pães, e eles traziam, ofereciam isso a Deus, e eles comiam isso, né, em conjunto ali, todo mundo ali, né, uma refeição que eles participavam com as coisas pacíficas. Você tinha ali o sacerdote, que era a pessoa, né, que faz todo esse ritual que a gente acabou de falar, né, que pegava o cordeiro, né, enrolava, queimava, oferecia a Deus, e só ele podia entrar no santuário para oferecer a Deus, né, o sacrifício. E além disso, o povo de Deus trazia ao altar, né, da tenda os dízimos e as ofertas referentes às colheitas que eles tinham feito, como agradecimento a Deus por tudo o que ele tinha feito. Esse era o culto a Deus no Antigo Testamento. E o culto tinha que ser exatamente como Deus falou que ele tinha que ser. Se o sacerdote fizesse um culto, apresentasse um culto a Deus, que não seguisse exatamente isso que a gente acabou de falar, Deus o castigava com a morte, ele morria. Ele morria no altar de Deus. Porque ele estava oferecendo a Deus um culto que Deus não queria receber. Então percebam como era séria a coisa, né? O sacerdote, então assim, e o culto a Deus no Antigo Testamento era um culto simbólico. Tudo que tinha ali eram símbolos que apontavam para Cristo, que um dia iria vir ao mundo. Então o Cordeiro de Deus, que é Cristo, foi simbolizado pelo Cordeiro, né, inocente e sem máculas, que era derramado. O propiciatório, lembra do propiciatório? O apóstolo João nos ensina que Cristo ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, é Ele que impede que o nosso pecado, que as nossas transgressões manchem a santidade de Deus. Se você consegue entrar hoje aqui no templo, entregar a Ele o seu culto, mesmo sendo um pecador como todos nós somos, e Deus não te mata aqui, né? Não te consome aqui agora, é porque entre você e Deus existe o sangue de Cristo, que propicia os seus pecados. E porque Cristo ele é a propiciação dos nossos pecados, nós então podemos entrar na presença de Deus e apresentar a Ele o nosso culto. O sacerdote, né, que faz todo esse trabalho, né, de culto, quem ele é hoje? É o próprio Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, conforme Hebreus nos ensina. E é Ele então que nos apresenta ao Pai. Não é isso? Então percebam que já na antiga aliança, o culto ele era cristocêntrico. E o que é um culto cristocêntrico? É um culto onde tudo que acontece para Cristo. Então, o louvor, a palavra, o ensinamento, as orações, o teatro se acontecer aqui, os gestos quando acontecem, tudo que há no culto tem que ser para glorificar o nome de Cristo. E não somente isso, mas um culto cristocêntrico, tudo o que acontece deve ser como Cristo falou que deve acontecer. Aleluia. Então, na antiga aliança, tudo tinha que ser como Deus falou que tinha, né, que ser, e tudo apontava para Cristo. Então percebam que já na primeira vez que Deus ele regulamenta o culto, né, que ele fala como o culto deve ser, já fica muito claro para nós que o culto que agrada ao Senhor é aquele culto em que Cristo ele é o centro. É o culto onde Cristo é o centro de tudo. Onde o holocausto aponta para Cristo, o cordeiro aponta para Cristo, o propiciatório aponta para Cristo, a oferta pacífica aponta para Cristo, o sacerdote aponta para Cristo, tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para o Senhor Jesus. Então, amados, também guarda essa informação com vocês, amados. Amém? Deixa eu avançar, porque são 8h20 já. Pode pular mais um minuto, por favor? Glória a Deus. Passando um pouquinho, amados, nós temos então o templo de Salomão, que não é aquele templo que um certo
bispo aí fez Paulo Brás, em São Paulo, não é esse? É o templo que Salomão construiu e edificou ao Senhor para ser a casa onde Deus então iria falar com o seu povo. Amém? O templo de Salomão. Depois que o povo de Israel sai, então, ali do deserto, entra na terra prometida, vem a era dos juízes, né? Acaba a era dos juízes, então vem a era dos reis de Israel, não é isso? E aí tem o Saul, primeiro rei de Israel, depois Davi, e Davi coloca no seu coração o desejo de fazer um templo ao Senhor. Porque até então, o culto a Deus era prestado dentro do tabernáculo, aquela que foi criada lá e saiu lá do Egito. E agora então Davi fala: olha, eu quero fazer um templo ao Senhor, mas não precisa mais usar o tabernáculo para fazer o culto. Deus não permite que Davi faça esse templo, porque Davi era um homem de guerra e ele tinha suas mãos sujas de sangue. Mas Deus então fala a Davi: você não fará o templo para mim, mas seu filho Salomão irá levantar o templo. Então, Davi instrui Salomão a fazer o templo ao Senhor quando ele assumisse o trono. Salomão assume o trono e ele faz o templo ao Senhor. E quando ele faz o templo ao Senhor, tudo aquilo que acontecia, né, no tabernáculo passa a correr agora no templo. E o templo, né, de Salomão ali era o lugar onde o povo de Israel ia prestar o seu culto a Deus. Então percebam que nós estamos por Abel, né, tudo ali, Abraão, né, com Melquisedeque, depois o povo no Egito, saindo do Egito, no deserto, agora na terra prometida, a janela dos reis, e o povo de Deus sempre tem a preocupação principal de cultuar a Deus, da forma como ele falou que ele tem que ser cultuado. E quando Salomão vai construir o templo, ele consulta ao Senhor e fala: Senhor, como deve ser o templo que eu vou construir para ti? Glória a Deus. Aleluia. Perceba, gente, que tudo que acontece referente ao culto tem que ser como Deus quer. Ele é um Deus zeloso. Não pode ser como eu quero, não pode ser o culto da minha cabeça, como eu acho que tem que ser. Tem que ser como Deus quer. Isso me lembra muito a história de Saul, né? Eu sei que não é culto ali, mas até é culto, né? A história de Saul ali com Samuel, quando ele vai guerrear e ele pede para Samuel ir lá prestar o holocausto para ele antes dele cultuar, né? Então é assim o culto. E aí Samuel demora para chegar, né? Fala: olha, eu vou chegar em 3 dias aí, Saul, me espera que eu, né, sou sacerdote, e vou prestar o holocausto a Deus. E aí Samuel demora para chegar, e o que Saul faz? Ele mesmo oferece para Deus o sacrifício. E aí ele está acabando de oferecer o sacrifício a Deus, né? Acabou de matar o cordeiro, acabou o sacrifício. Quem chega? Samuel. Samuel olha aquilo, acontecendo, e fala: não, Saul, o que você fez? Você prestou a Deus um culto que Ele não quer. Você prestou a Deus um culto que Ele pediu para você não fazer. O culto que Deus quer não é assim. O culto que Deus quer, quem tem que oferecer o holocausto é o sacerdote, não é você é rei. E aí Saul fala: não, mas eu só quis oferecer a meu Deus um sacrifício, porque Ele é digno de sacrifício. E aí Samuel tem uma resposta, amados, que a resposta mais importante que ele deu para Saul ali foi essa. Ele falou: Saul, por acaso Deus tem mais prazer em sacrifícios do que na obediência? Porventura Deus fica mais contente com você fazendo sacrifício do que em você obedecer a sua palavra? Glória a Deus. Obedecer é mais importante do que sacrificar, Saul. E você desobedeceu a Deus. Gente, não dá para nós agradarmos a Deus desobedecendo aquilo que Ele nos falou. Eu não consigo agradar a Deus com o meu culto se eu desobedeço aquilo que Ele falou para eu fazer. Se eu não sigo o que a palavra me diz para eu fazer no culto. Se o culto não é cristocêntrico, se o meu culto não é entregue a Deus,
minha vida aqui perante Deus, né, toda torta, se durante a semana eu não me importo com isso, né, durante a semana eu falo coisas erradas, faço coisa errada, vejo coisa errada, ando por lugares errados, eu vou querer cultuar a Deus aqui? Não. É um sacrifício que Deus não se agrada. Deus tem prazer que se obedeça a sua palavra, mais do que qualquer sacrifício. Isso quem falou, não fui eu. Quem falou foi Samuel na palavra de Deus. Então, Samuel era um pouquinho mais crente que eu, acho, né? Ele sabia mais da Bíblia do que eu, certamente. Então, amados, pula aí um pouquinho, Nina. E temos aqui então um culto na igreja primitiva. Isso, obrigado. Então, amados, passa então toda a antiga aliança. Então a gente já falou qual era o culto da antiga aliança, né? Caim, Abel, Abraão, não é isso? O povo de Israel. Depois a gente falou aqui sobre Davi, Salomão, que fizeram um templo. A gente falou aqui a pessoa de Saul e Samuel, né? E aí passa essa parte. Então a antiga aliança ela tem fim quando Cristo ele vem, né? Então Cristo vem, cumpre a lei. E em Cristo, tudo aquilo que tinha no culto, que eram elementos simbólicos, tudo se cumpre em Cristo. Não é isso? Então tudo, a gente acabou de falar aqui, né? Tudo apontava para Cristo. E tudo se cumpriu em Cristo. E quando tudo aquilo se cumpre em Cristo, tudo aquilo é abolido. Porque os símbolos, eles existiam até eles serem cumpridos. É por isso que o nosso culto hoje, né? Não tem uma taça de animal. Imagine só, Antônio, você chegar aqui a Deus com um animal aqui, ó, com um cordeiro, né, Antônio? Aí o pastor Amauri vem aqui, sacrifica o cordeiro aqui na frente, aqui, queima aqui o holocausto, né? Isso não acontece mais hoje. Por quê? Porque já se cumpriu em Cristo. Porque Ele é o nosso cordeiro, né, que foi morto por nós. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como se cumpriu em Cristo, isso não acontece mais. A oferta pacífica também não acontece mais. Por quê? Já se cumpriu em Cristo. O sacerdote não existe mais hoje. Por quê? Já se cumpriu em Cristo. Não é isso? Então todos agora podem ter acesso ao Pai e oferecer a Ele seu culto. Né? Então todos os elementos da antiga aliança foram cumpridos de forma plena na pessoa de Cristo. E quando isso aconteceu, eles deixaram de ser necessários no culto. Mas agora existe o culto que Deus instituiu na nova aliança, que é a aliança que nós fazemos parte, o Novo Testamento. Então nós somos uma igreja que é parte do Novo Testamento, não é isso? A nossa igreja ela foi inaugurada em Atos 12, como a gente falou, e lá para cá ela se dividiu pelo mundo, se espalhou, cresceu, e uma parte dela veio parar aqui, né, em Minas, não é isso? Nesse lugar que a gente está aqui hoje, e a gente é fruto daquele movimento que começou lá com o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, para Atos 2. Então, o nosso culto hoje tem que ser igual aquele culto lá que começou lá no Novo Testamento, lá no Pentecostes, que a gente começou a ler. E aqui, rapidamente, o que a gente já viu, né? Como deve ser o culto a Deus. E pode falar mais um, por favor, Nina. E aí, amados, eu queria falar rapidinho com vocês sobre o culto ao Senhor, né? Na nova aliança. Antes da nossa pausa aqui para o nosso louvor. E eu queria ler com vocês, então, a segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios 3, do 7 até o 18. Amém? Segunda aos Coríntios 3, do 7 ao 18. Eu não estou nem achando Coríntios aqui, misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Apagaram o Coríntios da minha Bíblia. Pronto, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios 3:7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra,
se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotavam, se fechavam, escureciam. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que Paulo nos ensina aqui, amados, é maravilhoso. Paulo nos fala que Moisés, ele teve ali um evento em que ele subiu até o monte, para receber ali as tábuas da lei, e o rosto dele, quando ele desceu, estava resplandecente pela glória do Senhor. Estava tão brilhoso o rosto de Moisés que ele teve que colocar um véu sobre o seu rosto, para que, assim, porque era tão brilhoso, Então, para que o povo conseguisse olhar para Moisés, tinha um véu no rosto dele. E o que Paulo nos ensina é que esse véu ele tinha dois propósitos. O primeiro propósito, não ofuscar aqueles que olhavam para Moisés, então permitir que Israel conseguisse ver Moisés, com seu brilho. E o segundo propósito era não mostrar para o povo que o brilho do rosto dele ia se desvanecendo, ia se apagando. E o que Paulo nos ensina aqui, amados, é que esse brilho que ia se apagando é um símbolo da antiga aliança que era temporária. O brilho da antiga aliança, isso que a gente acabou de ler, o holocausto, sacrifício, etc., tudo isso era transitório, era temporário. Era só até Cristo vir. E o rosto de Moisés ia perdendo o brilho à medida que os dias iam passando, para nos mostrar que a glória da antiga aliança ela ia acabar. Ela era apenas transitória e temporária. E o que Paulo nos ensina é que nós hoje, então, não precisamos de véu para olhar para as coisas, porque já foi revelado a nós, de forma clara e sem véu, o cumprimento de tudo o que foi falado na antiga aliança, que é Cristo. E Paulo fala que nós temos a liberdade pelo Espírito Santo que nos foi dado de olhar então para os elementos do culto de forma clara e entender sem nenhum mistério, sem nenhum véu, que tudo isso representa o Senhor Jesus. E daí vem a expressão, onde há o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. Que liberdade que existe entre nós? A liberdade de você cultuar o Deus sem véu, sem intermediários. O véu foi rasgado de cima a baixo do templo, no caso, E você agora tem acesso ao Pai. Agora você pode entrar no Santo dos Santos e cultuar Ele, entregar Ele o seu culto de forma plena. Porque onde há o Espírito, há a liberdade para você poder entrar na presença de Deus e cultuar o seu Deus. Amém? Essa é a liberdade que Paulo nos ensina que existe na nova aliança, que é muito excelente mais do que a antiga aliança. Amém? Amados,
Vamos ouvir mais um louvor? E depois a gente volta então para fazer o encerramento aqui da nossa aplicação, amém? Tá bom. Durante o primeiro louvor que vamos cantar, vamos recolher o Graças a nós, amém, amados. Muito bom louvar o Senhor, né? Render graças ao seu santo nome. Amados, nós temos aqui alguns minutinhos. Tudo bem, deixa assim. Pode colocar o menor. glória a Deus. Nós temos aqui alguns minutinhos ainda, amados. Tem 10 minutinhos aqui para encerrar o ensinamento. Eu queria usar esse tempo que me resta, esses minutos, para uma aplicação. Uma aplicação sobre o culto a Deus, baseado em 1 Coríntios 11, 17. Abra comigo a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 11, 17. E eu gostaria que a igreja inteira meditasse muito nessa passagem, porque enquanto eu preparava esse ensino, né? O Espírito Santo me trouxe para esse texto. E se ele fez isso é porque a igreja precisa ouvir isso. Amém? Então, se você for reclamar, reclame depois com o autor da carta, tá? Reclama com Paulo, que eu só vou ler e transmitir aquilo que ele escreveu. Amém? 1 Coríntios 11 diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Só até aqui. Amados, pode deixar, não precisa colocar mais slide, não? Ah, tá bom. Pode. É o culto espiritual, para o slide. A igreja de Corinto, amados, estava prestando um culto a Deus que Deus não se agradava. E por que o culto da igreja de Corinto estava desagradando a Deus? É porque faltava dons na igreja? Não. Corinto era uma igreja que possuía todos os dons espirituais. E se você ler 1 Coríntios 14, você vai entender que era uma igreja rica em dons. Dom de língua, de profecia, de ensino, de palavra. Todos os dons do Espírito existiam na igreja de Corinto. No culto da igreja de Corinto havia línguas estranhas. No culto de Corinto havia profecia. No culto de Corinto havia pregação da palavra. No culto de Corinto havia louvor a Deus. E Deus ainda assim não se agradava daquele culto. Por quê? A resposta está aqui. Porque há divisões entre vós. E Deus não se agrada de um povo dividido que se reúne para adorar. Deus não se agrada disso, amados. A igreja de Corinto, ela tinha uma parte que era de Paulo, uma parte que era de Apolo, outra parte que era de Pedro, né? Amados, uma igreja que possuía 3 líderes, Paulo, Apolo e Pedro. Você pode falar que era uma igreja com uma liderança ruim? Tudo menos isso, né?
Imagine você ter 3 pastores aqui, um deles é o apóstolo Paulo, o outro Apolo em Alexandria e o outro apóstolo Pedro. Você já imaginou que igreja que ia ser? Corinto era assim, e era a igreja dividida. Tinha um grupo que era a favor de Paulo e não gostava de quem era a favor de Apolo. O outro que era a favor de Apolo não gostava de quem era a favor de Pedro. O outro que falava, não, eu sou de Jesus. Esses eram os piores que tinham na igreja. Porque em vez de entender a divisão e unir, criou uma outra divisão ainda. E Paulo manda uma carta para a igreja e fala: nisto que vou dizer não vos louvo. Porque quando se reúnem para cultuar a Deus, se reúnem para pior e não para melhor. De tal modo que nem a ceia de vocês está sendo agradável ao Senhor. O que vocês estão se reunindo para fazer nem pode chamar de ceia. E está aqui, ó. Para não dizer que eu que sou chato, quem está falando é a palavra de Deus. Quando vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Porque a ceia do Senhor é a união do corpo de Cristo, reunido em volta da mesa, celebrando a morte, a ressurreição de Cristo, até que Ele venha. Isso é a ceia do Senhor. Se não há união na reunião, à mesa, não é a ceia do Senhor, é outra coisa. Não precisa nem ceiar, eles falavam, olha, não precisa nem se dar o trabalho de ceiar. Porque vocês não estão celebrando a morte de Cristo, estando divididos. E mais, a igreja de Corinto era uma igreja que era conivente com o pecado. Havia no meio dos coríntios uma pessoa que estava dormindo com a própria madrasta. 1 Coríntios 5. E Paulo fala: e vocês nem ao menos repreendem essa pessoa. Deixa ela em pecado no meio da igreja. Vocês nem ao menos chegam nela e a repreendem porque ela está em pecado. Vocês estão sendo coniventes com o pecado que há no meio de vocês. Então, se estão permitindo que uma pessoa que está em pecado fique na igreja, faça parte da igreja, está tudo bem. E não para por aí. Na igreja de Corinto tinham irmãos que entendiam mais, que eram mais estudados, conheciam mais a palavra de Deus. Tipo Antônio, assim, que era uma pessoa que conhece a palavra. Mas esses irmãos, diferente do que o Antônio faz, estavam desprezando aqueles irmãos que tinham pouco conhecimento. Aqueles irmãos que conheciam a palavra, que entendiam um pouco mais, os professores, pastores, professor de EBD, etc., desprezavam aqueles irmãos humildes que não tinham conhecimento. Está lá em 1 Coríntios 10, depois você lê. Chegou o caso de terem irmãos processando outros irmãos na igreja. 1 Coríntios 6. O irmão fica bravo com o outro lá, porque não vou processar você, mas depois na justiça já era. Quero ver se deixa comigo. Comigo é assim, ela é justiça. Dentro da igreja, isso, 1 Coríntios 6. Depois você lá. E aí, amados, não tem dom que dê jeito nisso. Aí não precisa de dom, não precisa, eu tenho dom da palavra, mas eu prego, mas eu canto, eu ensaiei o dia inteiro, não sei o que lá. Esse culto Deus não recebe. Um culto desse não é agradável a Deus. E a gente acabou de ver aqui que o culto a Deus deve ser como Deus pediu que fosse. E o culto a Deus é a reunião dos santos, é a reunião do corpo de Cristo, é a reunião dos eleitos de Deus, é a reunião dos crentes, para juntos adorarem o nome do seu Deus. E esse culto não pode ser um culto dividido. Não pode ter panelinha na igreja. Panelinha, gente, em igreja, no corpo de Cristo.
Ainda se viu isso? Aonde que você pega Atos dos Apóstolos e você vê panelinha em Atos dos Apóstolos? Você vê isso em Atos dos Apóstolos? Não. O que você vê em Atos dos Apóstolos foi a primeira leitura que nós fizemos. Atos 2:42. É como a igreja deve ser. Permaneciam unânimes, unidos no partir do pão, nas orações. Tinham tudo em comum. E todo dia acrescentava ao Senhor aqueles que haviam de ser salvos. A gente começou esse ensinamento dizendo como deve ser a igreja. Como Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, como deve ser a forma da igreja. É verdade, Jesus. E o que a gente vê aqui em 1 Coríntios é o contrário disso. Paulo manda uma carta dura, fala, olha, nisso que vou dizer, não vos engano. Porque eu ouvi dizer que há divisão entre vocês, e em parte eu creio que há mesmo. Porque eu mesmo sofri isso, Paulo falando. Com uns dizendo que são de Apolo, outros são de Pedro, uns falavam que eram meus. E aí Paulo fala, por acaso foi Paulo que morreu na cruz? Porventura Apolo salvou algum de vocês? Porventura Pedro salvou vocês? Não é isso que Paulo fala? Não. Fomos salvos por um Salvador que é Cristo. E a Ele prestamos nosso culto. Glória a Deus. E a Ele que nós seguimos. Aleluias. Amados, se nós quisermos que o nosso culto seja agradável a Deus, nós temos que fazer o culto como Deus pediu que o culto fosse. E o culto não começa aqui na igreja, o culto começa fora daqui. Aqui eu venho entregar a Ele o culto que eu já preparei. Aqui eu venho entregar a Deus o culto que eu preparei lá em casa. Eu falei isso aqui tantas vezes, amados, não vou nem repetir. Mas esse é o culto que eu venho entregar a Deus. Esse é o culto que Deus se agrada. Quando Deus olha para a sua noiva, Ele não quer ver uma noiva dividida, uma noiva separada. Quando Deus Ele olha para nós como o corpo de Cristo, Ele não quer ver divisão, Ele quer ver união. Ou você pensa que no céu vai ter um lugarzinho só para a sua panelinha? É isso que você pensa que vai acontecer no céu? Ou no céu vai ter um lugar só para aqueles que eu gosto? No céu vai ter lá discípulos de Paulo, discípulos de Apolo, discípulos de Pedro. Vai ter 3 salinhas no céu, né? Não, amados. Se você quer ir para o céu comigo, tem que ser um comigo. Se você quer ir para o mesmo céu que eu vou, você tem que ter união comigo. Se eu quero ir para o mesmo céu que o Antônio vai, eu tenho que ter comunhão com ele. Né, Antônio? Porque senão, como é? Já pensou, Antônio, a gente brigado, ainda bem que a gente é amigo, mas só se a gente fosse brigado. Eu vou chegar no céu e encontrar você lá? Ah, não quero nem ficar contando aqui não. Rapaz, isso pode acontecer? Ainda bem que a gente se ama, né, Antônio? Graças a Deus, né? Amém. Mas já pensou? Você quer ir para o céu com seu irmão e você não gosta dele, você tem divisão com ele, você exclui ele, você é conivente com o pecado dele, quer ir para o céu com ele? Amados, que Deus guarde a sua igreja, para que nós não passemos pelo que a igreja de Corinto passou. Que Deus nos guarde, tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus nos mostre a sua graça. E não permita que nós, como igreja de Cristo, passemos o que a igreja de Corinto passou. De ser reprovada por Deus, de ter o seu culto reprovado por Deus, porque não estavam seguindo a palavra. Que Deus tenha piedade de nós, misericórdia das nossas vidas, para que isso não aconteça conosco. Que o nosso culto suba a Deus
como uma oferta suave, que agrade ao Senhor, e que nós possamos ter comunhão uns com os outros. Que Deus nos guarde disso, amados. Deus nos guarde disso. Eu tinha algumas coisas para falar aqui, mas meu tempo já acabou, amém? A gente volta depois, acaba, a gente vai falar com outra oportunidade, né? Não vai conseguir ser hoje, mas depois a gente, se vocês aguentarem ainda, né? Depois a gente marca outro dia, volta e acaba de falar o que a gente preparou. Mas eu não podia deixar de falar isso. Eu não podia terminar o nosso estudo de hoje sem falar essas palavras. Que Deus tenha piedade de nós. Isso é a nossa igreja. Eu falo nossa porque eu me sinto parte daqui, tá? Então, quando eu leio vocês, tocam minha igreja também, tá? Quando eu estou aqui, minha igreja é aqui. Eu falo nosso porque eu me sinto parte daqui também. Né? Lá em São Paulo tem igreja, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho essa. Amém? Então, que Deus tenha piedade de nós como igreja, para que nós possamos oferecer um culto que Deus se agrade. Que nós possamos oferecer a Deus um culto que Ele se agrade. Amém? E pense nisso, o seu culto de domingo que vem já começou. E ele vai ser a semana inteira sendo preparado a Deus, para você vir aqui domingo apresentar ao Senhor. E que culto que você irá apresentar a Deus daqui a uma semana? Pense nisso, amém? Eu queria orar com todos vocês, amém? Mas eu quero fazer uma roda de oração, todo mundo de mão dadas, amém? Eu vou inovar um pouquinho aqui, Pai. Pedir licença aqui, pastor da igreja, para fazer uma. Fiquem em pé. Dê as mãos aí, faça uma roda aqui na igreja, ó. Fechem um círculo aqui na igreja, aqui, ó. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Feche um círculo aqui na igreja, aqui, amados. Fecha aqui um círculo aqui, ó. Vem pra frente aqui vocês, vem pra cá. Podem vir, ó. Fechem um círculo aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vem pra cá, vem pra cá.